Bom, nós comentamos sobre a parte de file groups já, né? A gente já viu que por padrão o file group ele é um agrupamento lógico do que? Arquivos. Mas existem N configurações que a gente pode fazer com, né? Quando a gente está trabalhando aí com os SQLs com base de dados maiores, né? Realmente é aconselhável que a gente utilize esses caras aqui. Bom, em um banco de dados, os dados são armazenados em um disco ou em mais de um disco. Aí que a gente tem de arquivos, né? Antes dos dados serem gravados no arquivo, cada transação é gravada no arquivo de log de transação. Antes de qualquer insert, update ou delete na base de dados mesmo, no arquivo MDF, ele é feito aonde? No arquivo de log. Isso, então, já é o esquema do SQL Server trabalhar dessa forma. Tá? Se todos os dados trabalhassem apenas em memória, o acesso e manipulação dos mesmos seriam extremamente rápidos. O SQL utiliza os dois tipos de arquivos, o arquivo de dados e o arquivo de log de transação. Então, o padrão dele é esses dois. Os arquivos de dados são utilizados para armazenamento de dados. Os arquivos de log de transação são responsáveis por armazenar todas as transações executadas de um banco de dados. O que seriam todas as transações? Todas as manipulações que vocês conhecem de dados. Insert, update, delete. Dá também, obviamente, para quê? Para ele guardar comandos DDL, o create table, create procedure, drop table, drop procedure, create view. São esses caras também, é guardado aonde? Todos os arquivos de log. Oi? Quando você cria, eu não lembro. A gente vai ter que criar aqui um agora e dar uma olhada. Eu não lembro qual é o padrão dele, cara. Tá? A gente faz essa criação, a gente dá uma olhada. Bom, file groups são uma estrutura lógica definida dentro de um banco de dados que mapeia um banco de dados e os objetos neles contidos nos arquivos de dados que estão no disco. Então, o file group, pessoal, ele é um objeto lógico do banco. Ele vai fazer o mapeamento dos arquivos e objetos neles contidos do banco de dados e do disco. Então, ele vai fazer 3 partes aí: mapear disco, mapear arquivo e mapear o banco. Tá? Podem conter mais de um arquivo de dados. Então, dentro de um file group, eu posso ter mais de um arquivo NDF. Tá? File groups é possível definir os objetos de uma camada de abstração em vez de defini-los diretamente no arquivo de dados. Todos os objetos como tabelas, views, índices e N objetos têm cláusula ON para poder especificar o file group. Então, na hora de a gente criar um desses objetos, a gente pode especificar qual é o file group que a gente quer colocar ele. Tá? Sendo uma tabela, uma view, enfim. Quando um arquivo é adicionado a um banco de dados, permite definir o tamanho inicial, máximo crescimento, né? Se é automático ou não, sendo ele em porcentagem ou tamanho. Eu quero que o meu arquivo cresça de 10 em 10%. Daria de, sei lá, 500 em 500 MB. Daria. Quando se tem vários arquivos em um único file group, não há como saber qual arquivo está sendo gravado em uma determinada linha de dados. Se eu tenho, por exemplo, então, em um único file group, 5 arquivos lá dentro, e eu crio uma tabela dentro de um file group, eu não consigo saber qual é a linha de dados para qual arquivo ele está gravando. Isso não dá. Ele vai começar a fazer o quê? A parte do balanceamento entre os arquivos. Correto? Quando a gente está inserindo dados, por exemplo, nessa tabela. A não ser que o file group tenha apenas um único arquivo. Bom, se eu coloco um file group e um arquivo lá dentro e crio uma tabela direcionada para tal file group, já era. Aí eu tenho certeza que aquele arquivo está aquela tabela e morreu o assunto. Tá? Que também é uma técnica bastante utilizada. Tá? O SQL Server utiliza um algoritmo de preenchimento proporcional
para que ele garanta que todos os arquivos atinjam a capacidade máxima ao mesmo tempo. Então, se eu tenho um file group e tenho 5 arquivos lá dentro, todos eles vão ter basicamente o mesmo tamanho. Correto? Por quê? Por causa desse preenchimento proporcional entre os arquivos. Correto? Todos os arquivos, quando forem redimensionados, que expandam ao mesmo tempo. Então, se todos estiverem lá com o seu grau de preenchimento igual, né? Cada um, sei lá, vai ter 200 MB, 300 MB, eles vão crescendo proporcionalmente. Manipulação de dados ocorre primeiramente em memória, para posteriormente no arquivo de log e finalmente no arquivo de dados, por meio de um processo chamado checkpoint. Atenção, toda vez então que eu dou um insert, primeiro esse insert é dado em memória, para depois da memória é dado no arquivo de log, para depois do arquivo de log ser o quê? Dado dentro do MDF, do arquivo de dados, ou MDF. Então, são 3 etapas aí, memória, log e MDF ou LDF, o MDF ou NDF. Tudo bem? Tudo isso, esses 3 caras em conjunto, é o que a gente chama de checkpoint. Correto? Quando uma linha ser excluída não existe em memória, o SQL precisa carregar em buffer, memória aí no caso, precisando fazer a leitura de disco. O melhor dos casos seria que sempre todos os dados estivessem em memória. Se ele não está, ele tem que recuperar do disco e botar em memória. Como o acesso do disco é muito lento, o projeto de separação de arquivos de dados tem um bom impacto no desempenho. Projetos de camadas devem ter 3 arquivos de 2 grupos de arquivos, tendo o seguinte formato. Aqui é uma sugestão, na verdade, né? 3 arquivos e 2 grupos de arquivos. Um arquivo MDF, que no caso vai ser o do primário. Um arquivo NDF, que vai ser um caso secundário. E um arquivo LDF, tá? Que é o padrão do log de transação. Além de definir logicamente os tamanhos limites de armazenamento de um dos objetos, os file groups têm a propriedade default. Após a criação, é recomendado que seja alterado o default para o segundo file group. O que é o default? Toda vez que eu vou criar uma tabela, por exemplo, por padrão, o SQL Server vai redirecionar para qual file group? Para o primário. O qual é o ideal? A partir do momento que você criou o file group secundário, né? Sei lá, file group 2, por exemplo, você redireciona a criação dos objetos para todos esses caras aí. Tá? Então é por linha de comando que a gente vai lá e define quem é o padrão. O que é legal? O master só fica, o primário, né, na verdade, é mais fácil falar assim. O file group primário só fica com os objetos do sistema do SQL. E os demais que você vai criando, vai sendo criado todos a partir do segundo file group. Então você começa a dividir isso daí. Logicamente, tá? Você não consegue enxergar, mas o SQL trabalha melhor dessa forma. O que é de sistema no file group e o que é do usuário em outro file group. Tá? Para alterar o grupo de arquivo padrão, né? Alter database, nome da base de dados, modify file group, o nome do file group default. Tá? Então isso daí você vai ter que desconectar. Na verdade está conectado no banco de master. Master para você fazer isso daqui. No banco de dados normal que você está conectado também dá certo, tá? Bom, qual que é o principal motivo do file group? É proporcionar o máximo de isolamento de I/O. Objetos de sistemas não mudam tão frequentemente quanto objetos de dados. Depois que você der um create database, pessoal, que é um objeto de sistema, ele raramente vai ser alterado, tá? Comparando com o que você vai fazer dentro do sistema, da create table, create, sei lá, primary key, not null, check, procedure, enfim. Você vai criar todos os objetos são de usuário. File groups podem ser criados quando o banco de dados é criado pela primeira vez, que é o mais interessante, ou mais tarde, quando os arquivos são adicionados aos bancos de dados. Os arquivos não podem ser movidos para diferentes file groups. Se eu criei
o arquivo 1 e o arquivo 2 dentro do file group A, eu não posso pegar e alterar esse arquivo 1 ou arquivo 2 para o file group B. Depois que eu já fiz isso, já era, não tem como fazer essa alteração. Oi? Os demais que ainda não foram alocados, beleza. Tá? File groups podem conter apenas arquivos de dados. Eu não posso ter arquivo de sistema lá dentro. Aconselhável criar file groups em diferentes locais de discos aí, discos físicos, né? Bom, coloque tabelas de consultas relacionadas em file groups diferentes. Aqui não ficou boa essa frase. Na verdade, coloque tabelas de consultas é que assim, vamos supor que você tenha duas tabelas grandes, tá? Tabela de cabeçalho e de item, no caso lá de nota fiscal e itens da nota fiscal. As duas são tabelas grandes, a de itens geralmente vai ser maior do que a de nota. Só que a movimentação delas são grandes. A intenção é que, quando você tem um relacionamento dessas tabelas que são grandes, colocaria ainda em file groups diferentes. Isso vai causar menos I/O, né, de entrada e saída de disco do que você colocar eles num único file group. O chato disso é gerenciar. Tá? Em vez de você ter lá suas 10, 15 tabelas, 15 arquivos no máximo, se você quiser segmentar tudo, você pode ter aí uns 50, 60 arquivos para um único banco de dados. Aí é ruim de você ficar, na verdade, ficar gerenciando isso. Tá? É fortemente recomendado colocar tabelas de grande acesso em file groups de diferentes locais aí. A maioria dos bancos de dados funciona bem com um único arquivo de dados, que é o que a gente comentou, que a maioria dos bancos de dados são pequenos, né? Um banco de dados com um único arquivo de dados e com um único arquivo de log de transação não seria geralmente considerado um file group. O padrão dele, então, a gente não tem o file group, apesar de o primário ser, tá? Só que ele é padrão. File groups podem ser criados quando o banco de dados é criado ou mais tarde, quando arquivos são adicionados ao banco. É recomendado separar objetos que competem por espaços diferentes file groups. No caso, as tabelas aí de diferentes tamanhos, né? Colocar tabelas muito acessadas e índices não cluster que pertencem a esses diferentes que pertencem a essas tabelas em diferentes file groups. Pessoal, existe uma diferença no que a gente chama, e a gente vai ver depois, mas o que é índice cluster e o que é índice não cluster. Tá? Quando você cria uma chave primária, o SQL, por padrão, ele vai considerar que esse é um índice cluster. Mas não necessariamente a sua chave primária precisa ser. A sua chave primária ela tem características muito boas para ser um índice cluster, tá? Mas não necessariamente ela precisa ser. Por padrão, o SQL Server vai lá e coloca. Se você não falar nada que ela não é cluster, se você não falar nada, na verdade, ela vai colocar como sendo a sua chave primária cluster. O Oracle não. O Oracle, se você não informar nada, ele não vai fazer nada. Ou seja, ele não cria um índice cluster para você. Tá? O índice cluster, adiantando um pouco, é o melhor índice de consulta que a gente tem dentro de uma tabela. Tá? É o índice mais rápido de todos. Correto? Mas tem essa diferença, a gente vai ver depois. Isso irá melhorar o desempenho por causa de I/O paralelo se arquivos estão em discos diferentes. Aqui, ó, é um tipo de file group que a gente pode configurar. Eu tenho aqui, ó, um banco de dados. Eu tenho aqui um file group, 2 file groups, 3 file groups. Correto? Aqui, dentro desse meu file group, eu tenho uma tabela. Tabela e tabela. Então, a configuração daqui, ó, é o que a gente chama de
partição de tabela horizontal. Nesse caso aqui, eu não entendi muito bem, na verdade deveria ser um único arquivo aqui, ó. Isso daqui, na verdade, é arquivo físico, pessoal, ó. File 1, File 2 e File 3. Eu tenho um file group para uma tabela para um arquivo físico. Um file group para uma tabela para um arquivo físico. Tá? Isso daqui seria, vamos dizer assim, a primeira configuração mais fácil de file group. Eu isolar eles, cada tabela em um arquivo físico com um único file group. Tudo bem? Então, se eu colocar a tabela de clientes aqui, ó, dentro, associei a tabela de clientes ao file group 1, eu sei que a minha tabela de clientes está aqui dentro, ó, desse arquivo aqui. Tá? E assim vai. Eu tenho esse cara aqui, ó. Esse cara aqui já me agrada um pouco mais. Eu tenho um file group. Dentro desse file group, eu tenho dois arquivos físicos aqui, ó. Esses dois arquivos físicos eu estou associando a uma única tabela. Dois arquivos secundários físicos, exatamente. NDFs. Aqui é a mesma coisa. Quando eu faço insert nessa tabela aqui, automaticamente os dois arquivos estão sendo preenchidos com dados, igualmente. Correto? Tem como você separar um pedaço? Como assim? Porque, por exemplo, volta uma... Tá vendo que o Fábio está falando que ele vai do A ao H, do I ao N? Esses são os valores. Você conseguiria pegar... Então, nesse caso aqui, cara, ele não está explícito que eu tenho uma única tabela. Aqui, ó, eu tô com tabela 1, tabela 2 e tabela 3. Tá? Se você tem uma tabela, por exemplo, gigantesca de clientes, para esse cara aqui, o que ele está dando de exemplo? Que o primeiro arquivo só contém de A a H, de A a N ou de O a Z. Isso daqui, cara, tá dando a impressão que está sendo feito na aplicação. Esse é o outro exemplo que você deu lá, não tem como você dividir em dois. Não. Nesse caso aqui, ó, o preenchimento é proporcional. Correto? Bom, vamos para o intervalo, pessoal, e depois eu continuo a partir daqui, tá?